Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Seu culto doméstico deste sábado, dia 11 de julho. Hoje nós encerramos o nosso estudo sobre Davi, sobre Daniel, sobre homens de fé, sobre exemplos tirados da palavra de Deus. E hoje eu começo lendo o Salmo de número 1, o primeiro salmo da nossa Bíblia, é a felicidade dos justos e exemplificada sobre a leitura desse salmo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Louvado seja o nome do Senhor. Este é um salmo que nos remete ao capítulo de número 1 de Daniel, falando sobre a vida de Daniel e seus companheiros, que foram levados de Jerusalém, arrancado do seio da sua família e levado como cativos, como escravos, para trabalhar só para o governo babilônico. Agora veja só, nós estamos focados no versículo de número 10, que nós começamos a ler e estamos estudando. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que dos outros jovens que são vossos iguais, assim arriscaria a minha cabeça para com o rei. Veja aqui, já falamos sobre isso, este rei, ele se considerava um Deus, né? Um Deus. Tinha o poder da vida, o poder da morte. Me obedeceu, vai continuar vivendo. Me desobedeceu, não fez a minha vontade, morre. Paga com a própria vida. Então nós estamos aprendendo os segredos de Daniel, que nós, como servo de Deus, devemos conservar. Daniel era um servo de Deus que eu me lembro na minha criancice, infância, adolescência, e a gente cantava um corinho que dizia assim: crentes como Daniel, meus irmãos devemos ser. É muito difícil ser um crente como Daniel, mas graças a Deus, que nos dá vitória por Cristo Jesus, e pela graça hoje somos salvos pela graça do Senhor nosso Deus. Então nós vivemos um momento difícil, estamos nos aproximando do dia da nossa redenção e nós estamos estudando essa semana sobre esses segredos de Daniel e como devemos conservar. Primeiro, ele foi treinado para a diversidade. Então todos nós enfrentamos dificuldades, adversidades, altos e baixos da nossa vida e nós não podemos fracassar, porque Deus tem nos dado o espírito de coragem. Ele era possuído de determinação. Era um homem determinado e às vezes nós observamos que alguém, você é teimoso. Não, ele é determinado. Ele sabe o que quer, ele sabe o que é preciso. Nem todo mundo tem o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, o mesmo propósito. Mas se nós somos determinados a realizar uma obra, fazer alguma coisa que agrada ao Senhor nosso Deus, então nós temos que seguir em frente com muita coragem e confiança. Daniel tinha isso. E em terceiro lugar, ele possuía raízes profundas, ou seja, foi bem criado, uma família que cria em Deus, que obedecia a lei do Senhor. Então ele era aquele homem do Salmo 1, edificado, construído, plantado junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e está sempre confiando no Senhor. Em quarto lugar, ele possuía a resposta. Mas em quinto lugar, ele desempenhou a diplomacia no meio de um povo ímpio de uma forma muito excelente que agradou ao Senhor. Amém? Então hoje nós vamos verificar que ele possuía aversão a quarto escuro.
Tem muita gente que gosta de escuro. Eu gosto de uma roupa escura. Algumas pessoas usam porque isso que a gente fica mais magrinho, não sei o quê, não sei o quê. Muito bem, mas ambiente escuro para servir a Deus, diminuir a luz, tirar a luz, pintar de cor escura o ambiente. Veja que Daniel deixa para nós um legado dizendo que ele estava sempre voltado, ele possuía aversão a quarto escuro. No seu quarto, lá tinha janelas, e as janelas do seu quarto estavam sempre abertas. Por quê? Porque isso significa que era completamente iluminado, e ele orava 3 vezes ao dia. Abria janelas, deixava a luz entrar, a claridade, muito bem clarinho. Por quê? O nosso Deus é luz, ele disse ele é a luz do mundo. E nós, quem segue ao Senhor, não anda em trevas. Pelo contrário, tem a luz da vida. E ele é a luz do mundo, e é ele que ilumina o nosso mundo espiritual para que nós possamos entender as coisas de Deus de maneira tão preciosa. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso significa que era completamente iluminado. E quem segue a Cristo, conforme João capítulo 12, 46, anda na luz. Em Efésios 5:8, seguir a Cristo significa e implica ausência total de trevas. A ausência total de trevas, ou seja, a sua luz deve estar acesa e você deve ter reserva de azeite para a sua lâmpada, para o seu o luzeiro que ilumina o seu caminho, porque o Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Crente, servo de Deus, anda na luz, não nas trevas, não nas sombras. Louvado seja Deus. E o 8º lugar, e o último lugar, o último segredo da vida de Daniel, ele deixa para nós, ele trocou o superficial pelo sacrificial. Veja a diferença. Ele trocou o superficial. Superficial é aquilo que é uma caiadura, é uma fantasia, é aquilo que o mundo oferece. É aquilo que o mundo oferece. É tudo superficial. Mas o sacrificial tem um preço, tem valor. Muito bem, ele trocou esse superficial pelo sacrificial. Em vez de comer iguarias do rei, que é superficial, ele foi fazer uma dieta espiritual que é sacrificial. Não coma isso, não coma aquilo, não beba isso, não beba aquilo, não fume aquilo, não. Vamos adorar a Deus. Sacrifício é contrariar nossa vontade, não é brincadeira. Fazer a vontade de Deus é coisa séria. Por isso que a nossa roupa espiritual precisa estar embranquecida no sangue do Cordeiro de Deus, e assim não ter nenhuma mancha, assim podemos glorificar o nome do Senhor. Seguindo a palavra de Deus, diz assim que ele trocou o superficial pelo sacrificial. Seguir com a multidão neste mundo é superficial, é fácil andar no caminho largo, não se preocupar com a sua vida moral, com a sua vida espiritual. Agora, resistir sozinho à vida, confiando em Deus, isto é sacrificial. Apresentemos-nos diante do Senhor com um sacrifício vivo, santo e agradável, através de um culto racional. E, finalmente, Daniel, ele tomou posição de aceitar o decreto do rei, não, porque isto é superficial, fazer a vontade do homem. Agora, enfrentar os leões é fazer a vontade de Deus, isto é sacrificial. Bendito seja o nome do Senhor. Entenda, enxergue, caminhe pela fé, porque Deus tem nos dado o espírito de obediência para examinar as Escrituras, porque nela cuidamos encontrar a vida eterna.
e Ele é o meu pastor, o teu pastor. Jesus te abençoe e tenha um final de semana rico de bênçãos.